Parabéns, doutor Wilson Madeira. Obrigada pela exposição. É o papel chato do presidente da mesa, né? Ser o controlador dos cartões. Enfim, é ingrata tarefa daqui. Bom, imediatamente, sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Evandro Vieira Ourix, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Núcleo de Estudos Transdisciplinares de Psicopolítica e Consciência, e também do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Com a palavra, doutor Evandro. Muito grato, boa tarde a todos. Eu estou especialmente assim, feliz de estar numa mesa de pessoas que eu não conheço pessoalmente, porém que, ao colocarem seus pontos de vista, já me permitem a ousadia de me sentir numa espécie de uma irmandade. Há uma confluência, inclusive o professor Haroldo vai ver que algumas das imagens que ele trouxe, eu também trouxe. E quero agradecer, então, ao convite e, inspirado na doutora Cristiane, e sem mais delongas, eu gostaria de tratar, então, do tema da arqueologia do conceito meio ambiente e a prática de uma tecnologia consciente. E essa imagem é uma imagem que eu trago para todos nós refletirmos, ou seja, um estado crítico em que nós estamos, de um lado, uma grande potência e, do outro lado, um grande abismo. Isso é uma situação que nós estamos vivendo atualmente de uma maneira muito acentuada, porém, de outras maneiras, a gente sempre vive essa iminência de um colapso diante do qual nós precisamos encontrar meios de superar. Nesse momento, realmente, nós estamos nessa situação muito delicada. Eu trago um conjunto, então, de 13 reflexões. A primeira é que somos o resultado de um processo civilizatório de pelo menos cerca de 2.500 anos. Portanto, tudo o que foi pensado e sentido e decidido antes de nós recebemos como se fosse verdade, moramos dentro do que nós recebemos e temos o perigo de sermos manuseados por isso, apesar de acreditando que é verdade. Por exemplo, a nossa bandeira, que nós acreditamos que seria de ordem e progresso, quando, na verdade, ordem e progresso é parte de um dístico positivista que pode ser encontrado num templo positivista na rua Benjamin Constant, que na verdade é amor, ordem e progresso. Retiraram o amor por um problema ontológico e epistemológico e nos reduziram à ordem e ao progresso, e acreditamos que assim fora a realidade. E tal verdade, como um conjunto de verdades associadas, está encriptada nos conceitos. Por exemplo, a vida é cruel, o ser humano não presta, ser bom é ser bobo, o negócio é cuidar da sua vida, que existiria um indivíduo e uma sociedade como fatos separados, etc. E tal verdade, formada, como vimos, por um conjunto de verdades associadas, está encriptada nos conceitos, reafirmo. Pois é através dos conceitos que fazemos o mundo falar. Este fato é mais fácil de conhecer do que de compreender. Nascemos com um hiato entre nossos sistemas sensoriais e nossos sistemas motores. Nascemos com um hiato entre nossos sistemas sensoriais e nossos sistemas motores, repito, ao contrário dos outros animais. Superamos esse hiato através da escuta da voz da mãe, tanto na fase intrauterina quanto pós-uterina. É assim que nós constituímos a linguagem, para podermos dizer ao mundo, para fazer falar o mundo, por exemplo, no sentido de que precisamos ser limpos, que temos sede, sentimos dor, sentimos alegria, precisamos de proteção, precisamos de carinho, precisamos dormir. Falamos, fazemos o mundo falar nesse sentido. É assim que fazemos o mundo falar e buscamos e construímos com a fala da língua e de todo o corpo figuras de felicidade que reinstaurem a qualidade da voz da mãe. Nós somos linguagem. Moramos na linguagem. Tudo dependerá, portanto, da qualidade de nossos conceitos.
É através da nossa linguagem, da nossa fala, que nós tecemos o mundo. E pensamos que o mundo existiria separadamente da nossa fala. Quando, na verdade, por exemplo, se nós falamos agressivamente com uma pessoa, nós fazemos essa pessoa falar agressivamente com a gente, por exemplo. Ou mesmo que ela não nos fale agressivamente, ela nos afaste, ela se afaste de nós. Porque, literalmente, nós fazemos falar o mundo. Pois o mundo, ou seja, o que criamos na relação com a vida, nos responderá na exata medida de nossa fala. Ou através do encontro, da compreensão, ou através de situações absurdas. Quando tratamos de meio ambiente, de uma tecnologia sustentável, necessitamos fazer arqueologia de tais conceitos. Porque tais conceitos chegam para nós como uma cebola. Camadas e camadas e camadas e camadas e camadas, e perdemos o contato com a raiz. Não sabemos mais do que estamos falando. Precisamos fazer um levantamento das camadas. Porque nós olhamos os conceitos, como olhamos essa esfera azul, né? E esquecemos que ela faz parte de uma mentalidade. Que nós precisamos olhar com cuidado e esquecer o conceito, porque o conceito, na verdade, é só um efeito de uma mentalidade. Se nós esquecemos a mentalidade, nós somos capturados por essa mentalidade através de um conceito. Então nós temos que olhar o labirinto que criou o conceito. E isso não é fácil, porque isso necessita uma profundidade muito grande. Daí, por exemplo, a aceleração do tempo, justamente para que não se tenha tempo para fazer isso. Tratemos, assim, da arqueologia do conceito meio ambiente. Vamos fazê-la juntos. Faremos isso hoje de maneira sintética, claro, com um percurso conceitual marcado por natureza, ecologia, meio ambiente, mudanças climáticas e clima. Observem como há uma redução absoluta da questão. Na questão natureza, por exemplo, como o professor Wilson colocou muito bem, o próprio conceito já é um conceito problemático. Na medida em que você nomeia a existência de uma natureza, você está nomeando a existência de uma não natureza. Isso pode parecer filosofia, mas isso é filosofia. E a filosofia parece ridícula e inútil, justamente porque nós estamos vivendo sob uma determinada filosofia que quer se apresentar para nós como a única filosofia, e mais do que isso, como a própria natureza da vida. Então, desde o início, é um conceito oposto à cultura, como vida colonizada, como o professor Wilson sublinhou. Nós temos aí um problema ontológico e temos um problema epistemológico. A relação entre natureza e sociedade, entre natureza e cultura. Nós temos o beco das ontologias essencialistas, que é um tema com o qual eu estou trabalhando um artigo com a querida Carolina de Almeida, que está sentada ali atrás. Na medida em que, por exemplo, nós temos uma ideia de que tratarmos ontologicamente da realidade significa nós cairmos nas ontologias essencialistas, ou seja, de que existiria algo que tem sentido e, portanto, existiria alguém ou algo que determinaria esse sentido. Ou seja, que haveria uma essência, e, portanto, Deus, portanto, uma ordem, portanto, algo ao qual nós teríamos que necessariamente nos adequarmos. O conceito de ecologia, ou seja, de que existe uma inteligência, portanto, a permanência no conceito de um princípio inteligente. O conceito de meio ambiente. É muito interessante o conceito de meio ambiente, porque é a redução da complexidade do que está embutido no conceito de natureza a um cenário da cultura. É um meio ambiente no qual nós estamos. Há, por exemplo, uma inexistência de ministérios da natureza. E uma insistência nos ministérios da cultura e até mesmo no ministério, nas secretarias das culturas.
Depois disso, nós vemos que nós não tratamos nem mais da natureza, nem da ecologia, nem do meio ambiente, mas tratamos das mudanças climáticas. E agora nós não tratamos nem mais disso, nós tratamos apenas da questão do clima, da temperatura, e reduzimos o mundo a um problema de controle remoto. Como é que nós vamos baixar, vamos evitar aqueles 2 graus, ou seja, toda a complexidade da realidade foi reduzida a 2 graus que nós não podemos passar, que aliás já passamos agora em março desse ano. Portanto, quando a questão é outra, é mudar a mentalidade. É escutar aquilo que nós pensávamos ser o outro. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil agora sobre uma implantação da mentalidade do terrorismo. Ou seja, o terrorista é o outro. Nós vemos, por exemplo, do ponto de vista jurídico, a tensão entre o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo, por exemplo. Onde o inimigo, num sentido kantiano e hegeliano, essencial, há um mal essencial a ele. Ele é desviante por princípio. Como o professor Calegari analisa tão bem, por exemplo, o trabalho do professor Günther Jacobs, que é o criador do direito penal do inimigo, ou seja, ele é, por essência, assim como o professor Michel Miss analisa, criou o conceito de sujeição criminal, ou seja, quando nós externalizamos para a juventude negra de periferia uma essência do mal. A gente precisa ver, então, a relação de pegada ecológica e biocapacidade, como eu falei, que o professor Haroldo vai achar curioso que nós tenhamos trazido as mesmas imagens. Talvez eu gostaria de ressaltar algumas coisas assim, dentro do meu argumento, ou seja, reparem que os Estados Unidos é um país insustentável, porque ele consome muito mais recursos naturais do que ele tem. Talvez por isso que ele precisa tanto de uma geopolítica para poder drenar esses recursos naturais de países que têm. Quando a gente vê, por exemplo, a China, que o professor Haroldo destacou tão bem, justamente quando ela se torna desenvolvida, entra no processo de desenvolvimento. Ou, por exemplo, a França, que é insustentável desde os anos 60. Ou então a Dinamarca, que nós admiramos tanto. E agora, ainda bem que vocês estão sentados para vocês não caírem para trás, porque é um país que esteve no centro das 2 guerras europeias e está no centro da questão mundial hoje, juntamente com os Estados Unidos, a Alemanha, que nós gostaríamos que nossos filhos fossem para a Alemanha, porque é um país exemplar, que vive à custa dos outros. Que aliás, já, todo o processo de colonização que o professor Wilson sublinhou tão bem, foi justamente de extrusão absoluta de todos os recursos que tínhamos, quer dizer, que tínhamos não, porque eu também sou um invasor, né? Todos nós somos invasores, no sentido de que nós não somos daqui, originalmente. Ou seja, nós retiramos todos os bens, todos os recursos naturais dessas regiões do mundo, levamos para a Europa e construímos um padrão aristocrático de vida e vendemos esse padrão aristocrático de vida como desejável para todos. Todos estão empenhados em se tornarem aristocratas e todos enchem os consultórios, inclusive posso dar o endereço do meu, porque não conseguem ser tão aristocratas quanto gostariam, tão chiques quanto gostariam. Né? Um Miss Dior de 100 ml custa quase R$700. E o Brasil? Se isso fosse o nosso orçamento doméstico, nós pararíamos e tentaríamos mudar antes que a catástrofe adviesse. Mas se nós vamos olhar, por exemplo, as estatísticas da New Scientist, de 2008, do consumo de 1750, 1800, 1850, 1900, 1900 e 2000, aí desses itens aí
que eu não vou enumerá-los, temendo estar sujeito aos cartões verdes, amarelos e vermelhos. Não? Vocês podem ver, eu costumo dizer que essa talvez seja a maior ereção patriarcal que nós temos no mundo, a evidência de como é que nós somos assim suicidas. Mas fiquem tranquilos, aquilo ali era até 2008, até 2000. Agora olhem só até 2050. De alguns itens fundamentais, inclusive a questão de pesca, florestas e etc. Ou seja, somos devoradores. Eu tenho me dedicado a entender por que é que nós somos devoradores, quer dizer, o que nos falta, que nós precisamos tanto de tentar preencher. Eu trabalho com os estados mentais da ignorância, do ódio e da ganância. A ignorância de que somos um, não no sentido místico, mas no sentido científico, e, portanto, que dependemos do outro, e que o outro não é nosso inimigo, porque somos criados pela nossa mãe, e seria impossível sermos o que somos se não fosse a generosidade da nossa mãe, a generosidade da língua, que é dada, que não é objeto de competição, e não há nada mais, não há prova mais cabal, além da língua, da generosidade do ser humano, do que a estupidez de criar filhos, do ponto de vista financeiro, porque se tudo der certo, o cara vai chegar para você e vai dizer, estou indo embora. E todas as vezes que ele telefonar para você, se você puder, você vai dar mais grana ainda, e mais tudo que você tiver. Eu acho que, se nós somos neoliberais, nós deveríamos, a partir de agora, passar a anotar tudo numa fatura, e quando o cidadão quiser sair da nossa casa, a gente apresentar, pode sair sim, agora, desde que pague tudo isso aqui que eu investi com você, com juros. Ninguém faria isso. E, aliás, quando se tenta fazer isso, por exemplo, através de falas como eu sacrifiquei os melhores anos da minha vida para você, e você faz isso, isso costuma só dar problemas terríveis. Justamente porque a vida, o movimento da vida é o amor da vida pela própria vida. Essa palavra é tão amaldiçoada, porque nós tivemos a experiência com o amor hippie, o amor comunista e o amor cristão, como não deram certo, nós pegamos e jogamos fora. Mas jogamos fora por quê? Porque somos epistemicidas, como o professor Wilson lembrou em Latour, e eu acrescento Boaventura de Sousa Santos. Ou seja, nós somos completamente devoradores de tudo aquilo que não seja igual a nós mesmos. Não é? Ou seja, reparei à direita, por exemplo, você tem, em 1955, o tamanho de um copo de refrigerante nos Estados Unidos, e atualmente, à esquerda, você tem um tamanho com 3 litros e 800 mililitros. Em breve será lançada uma piscina para você entrar com ela no cinema. Assim como, por exemplo, os tamanhos de pipoca, a obesidade, né? Ou seja, a ignorância, os estados mentais da ignorância de que nós somos apenas um, matematicamente isso, né? Neurocientificamente isso, né? Essa ignorância de que nós somos apenas um gera o estado mental do ódio, que é a presença da ausência da comunicação, do encontro, dos valores societais. E, portanto, eu digo presença da ausência porque, na verdade, não existe. O ódio não existe. O ódio é simplesmente um sorvedouro sem fim de irracionalidade, como nós estamos vendo, por exemplo, no momento, no nosso país, por exemplo, e no mundo. Ou seja, onde não há capacidade de sustentação de argumentos. Perdeu-se a capacidade de argumentar, apesar das evidências, dos fatos. E, consequentemente, nós temos a ganância, que é justamente a tentativa do sujeito interpor entre ele e essa lacuna sinistra objetos e situações que ele supõe serem capazes de impedir sua precipitação nessa lacuna. É por isso que se consome tanto, é por isso que se come tanto, de madrugada,
em todos os lugares. Não precisa contar para mim, não, porque é escabroso. Né? Como as pessoas compram, como as pessoas acumulam muito mais do que são capazes sequer de chegar lá, sequer conhecem as propriedades que têm, sequer são capazes de gastar o dinheiro que têm acumulados. Essa irracionalidade, ela advém dessa tríade de estados mentais. Por isso que o sujeito é um sujeito insaciável. Por isso que a nossa sociedade é uma sociedade adicta. Por isso que a nossa sociedade é uma sociedade, por exemplo, quando nos Estados Unidos, onde os advogados são a instituição mais importante, porque ninguém mais consegue conversar com ninguém. É todo mundo processando todo mundo. O que pode ser muito interessante para a conta bancária do advogado, que não tem a consciência. Mas se ele tem uma consciência, fica no estado que a doutora Ana está, ou seja, de uma indignação gigante. A situação é crítica. Temos mais tecnologia sustentável apenas quando temos mais mente sustentável. Nós somos herdeiros de uma tradição platônica e por isso temos a certeza de que o nosso desejo, o nosso corpo, são opostos à nossa razão. Ou seja, que o nosso desejo e o nosso corpo são constituídos por uma irracionalidade essencial e nossa razão constituída por uma insensibilidade essencial. Acabamos de ter um exemplo disso agora aqui no Rio de Janeiro, ontem, com um rapaz que se separou da moça e foi lá e pegou um fio de telefone e enforcou a moça. Ou então, por exemplo, a quantidade imensa de pessoas, certamente vocês jamais passaram por isso, no qual as pessoas amam quem as despreza e despreza quem as ama. Isso vocês nunca experimentaram isso, né? Ou seja, como é que é possível alguém dizer que ama e faz o outro sofrer e dá a culpa no amor? A culpa não é no amor, é a ignorância das pessoas que não conseguem sustentar isso que a gente chama de experiência de comunicação, que são os valores societais. Essa visão está cristalizada no axioma hobbesiano, de que não seríamos capazes de controlar a nossa própria violência, o que seria, assim, a atribuição do Estado. Porém, os seres humanos que ocupam o Estado são os mesmos que fora dele estão certos que não podem controlar o seu desejo e o seu corpo. E nos surpreendemos com a corrupção generalizada. Talvez a única maneira, efetivamente, professor Haroldo, de nós escaparmos dessa tendência, o que o senhor chamou de que teria acabado a era da abundância e teria começado a era da escassez, é que é uma era de escassez de capacidade da realidade de alimentar o nosso sonho aristocrata. A gente vai à Europa, por exemplo, ou a gente vai aqui e repara como é que a gente é ensinado a gostar do padrão aristocrata, que foi construído, na maior parte dos casos, com o sangue das pessoas, com a escravidão das pessoas. Você vai numa casa modesta, olha como é que a gente chama, modesta, né? Aí a pessoa, você entra na casa meio, a pessoa diz, você não repara. Eu nunca entrei numa casa de uma pessoa que tem um de classe média ou de classe média alta, que alguém tenha me dito, você me desculpe, o meu sofá aqui de R$8.000. Mas se você entra numa casa que não está com um sofá de R$8.000, a pessoa fica o tempo todo pedindo desculpas a você. Claro, desculpas porque eu não fui capaz o suficiente de ser como me disseram que é. Então há uma escassez, sim, há uma escassez de autocompreensão dos valores que nós estamos capturados, né? E, portanto, como há uma corrupção generalizada, nós externalizamos essa corrupção na direção de um outro para aliviar a consciência. É ele, é ela. Reticências. Quando o que precisa mudar é a nossa atitude psicopolítica, não dualisticamente entendidas com uma mesma dimensão, a do pessoal, a do privado, com a do coletivo, do público. Ou seja, reconhecer que o que vemos na sociedade é o que temos dentro de cada um de nós e que se manifesta em rede no que pensamos estar apenas fora. Sem entrarmos nesse assunto no momento, mas apenas para lembrar a importância da percepção e da consciência,
A situação brasileira atual foi criada por operações psicopolíticas, por exemplo, através da doutrina Choque e Pavor, de 1996. Em 2005, o Instituto Ethos me convidou para explicar por que é que o Triple Bottom Line não funcionava, como não funciona até hoje. Na mesa estava o Jeff Lai, à época vice-presidente da Sustainability, cujo John Elkton havia sido determinante na criação do Triple Bottom Line. E a pergunta era essa, ou seja, por que os três pilares não produzem sustentabilidade? Porque esqueceu do pilar-chave, como mudar a cultura. E naquele momento eu estabeleci essa que viria a ser reconhecida, inclusive em 2013, pelo PNUD, pelo PNUMA e pelo Ministério do Meio Ambiente, e anteriormente, em 2010, pelo Instituto de Reputação de Nova York, que me deu o prêmio de melhor acadêmico do mundo por ter solucionado esse problema. Ou seja, a sustentabilidade depende da gestão mental, ou seja, da gestão que nós façamos dos nossos estados mentais, dos nossos desejos, em suma, do que nós desejamos, do que nós conseguimos, do que nós consideramos felicidade, do que nós consideramos desejável, do que nós desejamos, nós consideramos importante. Quem está afim de fazer isso, né? Foi o quarto bottom line, a gestão da mente sustentável. Então, a arqueologia do conceito de meio ambiente nos permite ver como ele nasceu. Reparem, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, 72, ou seja, mesmo ano da publicação do primeiro relatório do Clube de Roma, que chamava-se, em 1972, chamava-se Limites ao Crescimento. Nós acabamos de, como Brasil, derrubar uma presidenta porque o Brasil não estava crescendo. Quando, desde 1972, nós sabemos que não podemos mais crescer. 72, 2010, 40 anos. 44 anos depois, nós continuamos sob a obsessão, a compulsão do crescimento econômico. Ou seja, transformar todo mundo em rico, todo mundo em burguês. Agora, quem quer sair desse esquema? Quem quer olhar para si? Quem quer olhar de frente para o seu desejo? Olha como estava escrito lá. O meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais, capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas, ou seja, componentes também sociais. Agora veja como ficou na Política Nacional do Meio Ambiente, pela Lei 6938 de 1981, portanto, apenas 9 anos depois. Olha como é que foi definido o meio ambiente. O conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, ou seja, a natureza. Nós não temos nada a ver com isso. Quando, na verdade, a definição, na terceira linha do segundo parágrafo, está lá, biológicos e sociais. O que fazemos conosco mesmo. Aqui não tem mais nada, não tem nada a ver com o que nós fazemos. No entanto, mesmo que apenas 8 anos após a comunidade internacional ter reconhecido a solução que minhas pesquisas deram para o impasse da sustentabilidade, como eu disse, o PNUMA, o PNUD, aliás, eu esqueci o PNUD aqui, perdão, o PNUD, o PNUMA e o mesmo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, convidaram-me a criar, em 2013, a matriz estratégica de educação ambiental, justamente a de educação ambiental que a professora Ana valorizou tanto, destacou tanto a centralidade do Plano Nacional de Resíduos Sólidos com base na minha metodologia de gestão ambiental, pois o meio ambiente depende da qualidade do meio ambiente mental ser sustentável.
Eu não vou entrar em detalhes sobre a matriz estratégica, ela está inclusive no site do Ministério, apenas mostro que ela está disponível e ela é toda construída a partir de uma metade conceitual e da esquerda e uma metade operacional à direita, e sendo que a esquerda, a conceitual, tem um conceito integrador que é justamente o que vai e volta. Porque a ideia nossa é uma ideia masculina, uma ideia ejaculatória, se me permitem, ou seja, de que nós vamos apertar o botão da descarga e isso vai ser projetado ad infinitum e não voltará para nós. Nós vivemos uma situação assim, ou seja, que se dane, se você gosta de mim, você que me aguente. Acho você muito bacana, mas dane-se. Quando você me conheceu, eu era assim. Por que agora você vem me encher a paciência e querer que eu mude? Não, ou seja, nós com a psicopolítica trabalhamos justamente essa conexão entre essa atitude dita íntima, dita pessoal, dita privada, dita reservada, por exemplo, como os movimentos sociais no Brasil, que eu advertia que aquilo ia dar errado ao longo de todo o governo da coalizão. Por que ia dar errado? Porque não podia simplesmente fortalecer os movimentos de apoio à periferia e da cultura digital, supondo que as pessoas, tendo os meios audiovisuais e a escuta e os recursos através de políticas públicas, elas vocalizariam a democracia. Como? Se o nosso treinamento é antidemocrático, se o nosso tratamento é autoritário, é de desqualificação um do outro, é de estar no lugar daquele que está se dando bem. Mas como agir de maneira sustentável esse conceito que muitos abandonaram, como na Alemanha, já há vários anos, antes de que ele tenha sido resolvido? Segundo a FAO, em relatório divulgado essa segunda-feira agora passada, na América Latina, o uso extensivo de terras para o pasto e a produção de soja em escala industrial causaram 70% do desmatamento na região. Segundo a mesma FAO, no mesmo relatório, mais de 80% do desmatamento está associado à conversão de terras em terrenos para pastagem. Por outro lado, o país vinculou crédito rural com critérios ambientais, uma coisa positivíssima, evitando a perda de 270 mil hectares de florestas que seriam utilizados para a produção de carne de vaca. A FAO também elogia o país pela iniciativa do Bolsa Verde, um programa de transferência condicionada de dinheiro que entrega recursos a famílias pobres que precisam manter suas terras e gerar alimentos de forma sustentável. Acaba de ser, a FAO acaba de publicar esse manual para incentivar manifestações pelo Dia Mundial da Alimentação, que vai ser no dia 16 de outubro agora. Observem, isso é a FAO, isso não é o movimento hippie que sobrou das comunidades alternativas ali de Lumiar. Isso é a FAO. Olha o que a FAO vai dizer. Esse amarelo aí é destaque que eu coloquei. O que nós podemos fazer? Eu não vou me alongar, apenas dar 2 exemplos. Olha só, comer novas coisas. E olha só, comprar orgânicos. Olha só, comer novas coisas, você ter uma alimentação vegetariana. Isso é FAO. E comer carne uma vez por semana. É difícil? Então não reclame da insustentabilidade. A FAO está dizendo isso. E isso nós dizíamos já nos anos 70, quando eu fui uma das duas pessoas que organizamos a primeira semana de preservação do meio ambiente do estado do Rio de Janeiro. Nós já dizíamos isso lá em 1970. Meu primeiro livro, de 1975, chama-se Ecologia Total. E nós temos aqui nosso amigo querido fazendo a gentileza de nos vocalizar
né, de sintetizar, de dar voz a essa fala. Isso é muito difícil. Ora, se é muito difícil, então, pelo menos, a gente não reclame. Correto? Porém, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. De acordo com relatórios de indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE, a quantidade de pesticidas, sabemos, usados por área plantada no Brasil, mais que dobrou de 2000 a 2012, passando de 3 kg por hectare para 7 kg. Portanto, vê que eu estou sincronizado com os cartões. O desafio e a oportunidade dizem respeito, portanto, não à tecnologia em si, como se for um ente metafísico, um outro que nos salvará, mas de nós, da qualidade de nosso território mental em rede, de enfrentarmos aquilo que nos parece difícil, aquilo que sempre foi difícil. Não é à toa, por exemplo, que as mulheres estão rebeldes contra milênios de patriarcalismo e de sufocação. Chega! As nossas questões hoje são questões antigas. Vejam a falência do nosso pensamento. Nós estamos com um problema de novo, de discriminar negros, de dar eu ia dizer porrada, mas isso é feira, de dar pancada em mulher, em perseguir homossexual. Realmente são questões assim. Mas em 1972 nós já sabíamos que não poderíamos continuar a crescer. E, repito, acabamos de derrubar uma presidenta porque ela não estava fazendo o país crescer. Precisamos mesmo coçar a cabeça, né, professor? Situação delicada. Né? Sem dúvida, precisamos de mais cidadãos com meio ambiente mental sustentável para que tenhamos mais tecnologia sustentável. Né? Lembro que mente aqui é entendida como incorporado, ou seja, desejo, mais corpo, mais razão. Sem dúvida, precisamos de muitos cientistas e tecnólogos com meio ambiente mental sustentável para que tenhamos mais tecnologia sustentável, da qual meus colegas de mesa têm toda a razão de dedicar o livro que está sendo lançado hoje aqui. Eu quero registrar a minha gratidão por esse trabalho exemplar do professor Haroldo Matos de Lemos, da professora Ana Alice, do professor Wilson Madeira, Marcos Seixas, que eu não localizei ainda quem é fisicamente, porque de fato é uma questão absolutamente central, e eu fiquei assim, falei assim, um pouco como a professora Ana, né? Eu sei o que é que eu vou falar aqui, né? Depois, por exemplo, eu cheguei logo atrasado, peço desculpas, eu quase não vim porque eu estou com uma gripe muito terrível, mas eu falei, não, eu não posso faltar e cancelei todos os compromissos, só vim a essa palestra, que eu não poderia deixar de faltar. Estou até me sentindo bem, acho que me fez bem. E assisti justamente a fala do professor Haroldo, uma fala absolutamente brilhante, com a qual eu me perfilo completamente. E parabenizo a todos vocês por essa atividade, assim como parabenizo a desembargadora Colares, a quem peço que essa mesa entregue as saudações carinhosas de nossa amiga comum, a doutora Mira Khalili, que me honra com sua amizade, inclusive a ter publicado em 2011 na revista Fórum de Direito Urbano e Ambiental meu artigo Sinceridade, Sustentabilidade e Democracia, ideias gêmeas no útero da mente sustentável. Muito grato pela escuta. Obrigada, doutor Evandro. Até o momento eu me abstive de fazer qualquer comentário,